Estamos chegando com tudo sobre mais uma rodada do Brasileirão, a 26ª do torneio, que teve mais um tropeço do líder, hein? A equipe jogou fora de casa e conseguiu arrancar um empate contra o campeão da Copa do Brasil em BH. Mesmo com o resultado, o time paulista segue firme na liderança da competição. Já os mineiros deixaram escapar a vitória. O Corinthians foi buscar um empate contra o Cruzeiro neste domingo no Mineirão e conseguiu, mas viu a sua vantagem na liderança diminuir para o segundo colocado, já que o Santos bateu o Palmeiras no sábado. A diferença entre o líder e o vice-líder, que é o Peixe, caiu para 8 pontos, mas ainda é muito boa. O campeão da Copa do Brasil abriu o placar com Rafinha no primeiro tempo, numa bela cabeçada. E Cleison, de pênalti, marcou para os paulistas e decretou o empate na segunda etapa. 1-1. Primeiro, achei o resultado justo pelo que jogaram as duas equipes, né? Nós saímos na frente, depois que saímos na frente, primeiro tempo sofremos bastante. Aí não era uma questão física, aí era uma questão tática, precisávamos ajustar. Segundo tempo voltamos melhor. Então aí já conseguimos equilibrar um pouco mais. Mesmo que o Corinthians ficasse com mais posse de bola, não conseguia criar oportunidades. O primeiro tempo terminou com um incômodo aí, entrando a bola muito sequencial aí dos lados. E agora a segunda parte do jogo, seria natural que nós sofrêssemos com desgaste. Tanto que coloquei um terceiro jogador do meio de campo de contenção, coisa que não tenho feito há bastante tempo com a nossa equipe. Mas hoje era necessário. Outra equipe mineira que esteve em campo neste domingo foi o Atlético, né? O Galo venceu o Atlético Paranaense fora de casa em noite de Robinho e segue em busca de uma vaga no agora G7 da competição. O atacante Robinho, muito criticado este ano, enfim fez um bom jogo. Ele marcou 2 vezes, um gol em cada tempo, e decretou o resultado em Curitiba contra o Furacão. Galo 2-0. O Atlético chegou aos 34 pontos, mesmo número que o Atlético Paranaense. Os dois agora estão a 5 pontos do grupo de classificação para a Taça Libertadores. Nós vamos nos concentrar muito nesse jogo de quarta-feira, porque nós temos um espaço muito curto e nós vamos nos concentrar mais na recuperação dos jogadores. Nós estamos colhendo informações sobre o Londrina e vamos buscar a melhor preparação, o melhor condicionamento para tentarmos vencer a partida. Oswaldo, um jogador do Atlético que vinha sendo muito cobrado é o Casares. Pelo que pode render, pelo tudo que a gente conhece do Casares, você já colocou ele numa posição diferente até para a adaptação do Robinho. Como você viu o Casares nessa recomposição, na parte tática? Como você analisa esse jogador que tem potencial, mas todo mundo, o torcedor pensa, né, que ele pode jogar mais? Exatamente, essa é a minha impressão também, não há o menor engano. Ele tem muito potencial. Eu já ouvia algumas vezes como adversário e acompanhando desde maio o Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro. É um jogador que tem muito a dar para a equipe, né? A minha grande preocupação era realmente com a recomposição por aquele setor, porque eu queria usar o Robinho mais próximo do Fred e exigi isso dele e ele correspondeu bastante. Agora, eu acho que na parte técnica, na parte individual, na criatividade, ele tem muito a crescer ainda. Você sabe qual a posição do seu time na tabela após os jogos da 26ª rodada do Brasileiro? Bom, confira então a classificação atualizada da competição e todos os resultados do final de semana. No sábado, o Vasco recebeu a Chapecoense em São Januário, no Rio, e empatou em 1-1. Ainda no sábado, Bahia e Curitiba, na Fonte Nova, também ficaram no 1-1. Também sábado, no Allianz Parque, em São Paulo, o Palmeiras foi derrotado em casa pelo Santos por 1-0. Já no domingo, o Botafogo perdeu em casa, no Newton Santos, no Rio, por 3-2 para o Vitória.
Já o São Paulo venceu o Sport por 1-0 no estádio do Morumbi. Cruzeiro e Corinthians, como vimos, empataram por 1-1 no estádio do Mineirão. Já na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, o time da casa venceu o Fluminense por 1-0. E ainda o Avaí foi derrotado em casa por 2-0 pelo Atlético de Goiás. E o outro Atlético, o Galo Mineiro, venceu fora de casa, como também mostramos, o Xará Paranaense por 2-0. A rodada será completada nesta segunda-feira às 8 da noite. No estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, a Ponte Preta enfrenta o Flamengo. O Corinthians lidera com 55 pontos, seguido do Santos, que agora tem 47 pontos e está na segunda posição. Em terceiro, o Grêmio, com 46. Em quarto, o Palmeiras, com 43 pontos. Em quinto, o Cruzeiro, com 41. Em sexto, o Botafogo, com 40. Em sétimo, o Flamengo, com 39. Com a vitória, o Galo Mineiro foi a 34 pontos e ocupa a 9ª posição na tabela de classificação. Na zona de rebaixamento, em 17º, está o Avaí, com 30 pontos. Em 18º, a Ponte Preta, com 28. Em 19º, o Curitiba, também com 28. E na última posição, o Atlético de Goiás, com 25. O São Paulo, com a vitória do final de semana, está agora na 14ª posição, com 31 pontos ganhos, portanto, fora da zona de rebaixamento do Brasileirão. Espaço aberto para destacar na seleção brasileira, hein? Na próxima quinta-feira, dia 5, o Brasil enfrenta a Bolívia, às 5 da tarde, horário oficial de Brasília. O jogo acontece no estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia, claro. A partida é válida pela 17ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo. A comissão técnica da seleção já se encontra na Granja Comari, em Teresópolis, no Rio de Janeiro, onde será a preparação. E o técnico Tite elogiou e muito a estrutura do local. Fica a expectativa, assim, apesar de já conhecer, de já estar aqui, de já ter vivenciado outras situações, mas fica a expectativa de gerar o trabalho dentro do campo, de entrar para dentro do campo, de fazer aquilo que eu me sinto bem e que é o natural, que é o campo. E as estruturas, elas estão excelentes para que a gente possa desenvolver o trabalho como eu te coloquei. Tá certo, né? Cheio de otimismo o técnico Tite, que faz um brilhante trabalho à frente da nossa seleção. Bom, mais uma vez, muito obrigado por nos prestigiar. São esses, então, os assuntos do esporte desta segunda-feira. Uma ótima semana a todos. Um forte abraço e até a próxima. Tchau.